Olá, tudo bem com vocês, pessoal? O nosso assunto de hoje é sobre decepção. É um assunto interessante. Temos bastante material, foi feita pesquisa e no meu trabalho diariamente convivemos com decepções de alguma forma. Só que hoje nós vamos falar sobre decepções no relacionamento. Relacionamento de casais, né? Relacionamento conjugal. E é muito comum as queixas de dificuldades, tanto quando, é claro que as mulheres se queixam mais, né? Às vezes aparece uma patologia, elas se sentem abandonadas, elas não dão conta de trabalhar essa dificuldade. Alguns assuntos, assim, por exemplo, no noivado, alguns casos, em namoros, são bastante casos que participamos aí no nosso dia a dia. Em casamento, é lógico, né? Até por conta do tempo, acredito que um relacionamento sem um acompanhamento, um olhar direcionado para ele, chega uma hora que ele fica mesmo, né? Cansativo, sem alimentar, não tem como ser um relacionamento sadio, né? Porque as pessoas, quando casam, elas deixam de fazer tudo para elas, para fazer para o outro. E nesse outro, ela acaba se desenvolvendo uma pessoa rancorosa dentro do relacionamento, porque às vezes ela se doa tanto que ela esquece de deixar algo para ela, né? E nesse momento a doação não é benéfica, né? É muito importante olhar para isso. Temos que doar por o outro, mas nunca esquecer da gente. Então nós vemos assim que no nosso dia a dia é muito importante companheirismo, uma história dentro da relação. É, o conviver tem que ter raízes, tem que ter base. Um tem que acreditar no outro, um tem que fazer a vida do outro ser mais bonita, independente se é namoro, se é noivado, se é casamento, porque quando começa a criar conflitos, e aí vem uma decepção, vem a segunda decepção, vem a terceira decepção, começa a criar uma dificuldade no seu dia a dia de convivência. Você não consegue mais trabalhar é, para alimentar positivamente aquele relacionamento. Você vê tudo como dificuldade. E aí, quando você toma um distanciamento, você consegue ver que tem como melhorar. Porém, como não é feito, né, esse trabalho de distanciamento, de um olhar com mais carinho, com mais organização no dia a dia, vai acumulando muitos conflitos. Depois fica muito difícil para trabalhar esse relacionamento. E é interessante que eu conversei com homens também, existe isso no mundo do homem também, né? Uma dificuldade também com eles, que eles também não entendem. Às vezes se sente também agredido, é bem menor do que no mundo feminino, masculino, porém existe também. E uma coisa interessante que hoje, né, com essa questão do mundo virtual também, as pessoas têm obtido grandes situações também por conta de um mundo ilusionista, né? Então é bem complicado isso também. Então a gente vem aqui deixar um recadinho e acreditar que tudo pode ser transformado, desde que vocês se conheçam bem. No namoro já é para ter essa situação de conhecimento, ter uma relação mais íntima, para entender qual é o mundo do outro, qual é a necessidade do outro. Se você vê que no namoro as coisas não estão fluindo bem, você já tem que entender, né? Você tem que fazer uma observação melhor para ver até onde você dá conta de levar essa situação. Porque depois que você adoece, aí, gente, fica muito mais difícil. Então, é importante você ver se você dá conta, se você se conhece bem. Por isso que eu falo do autoconhecimento, né? Porque se você entende, você se conhece, você acredita que dá conta, tudo bem, de boa, né? O importante é as pessoas não sair como vítima. Porque eu não acredito que o causador da decepção também
ele causa decepção por ego, por se sentir importante. Eu acredito que ele tem as dificuldades dele também. Porque não é legal, né? Você de repente saber que você causou um mal-estar dentro do coração de uma pessoa, dentro da vida dela, da família dela. Tem casos que a gente participa que já tem anos que a pessoa foi ferida e até hoje ela sofre por aquilo. Você imagina você causar dor numa pessoa que a pessoa passa 1 ano, 2 anos, 3 anos pensando que você foi causador da tragédia da vida dela? Não, né? Isso é muito ruim. Então eu não consigo acreditar que alguém faça isso simplesmente para se sentir mais masculino ou mais feminina, mais mulher, mais homem. Eu acredito que tem alguma coisa aí que é importante dar uma olhada, viu? E para a pessoa que se sente a vítima também, gente, não deve ser fácil. Porque ela vai acreditar que ela foi enganada. Ela vai acreditar que o mundo dela desabou, porque a mulher já é mais sensível mesmo nessas questões de relacionamento, né? Então, ela vai ter um trauma assim porque ela acredita que ela perdeu. Então, esse trauma é muito mais difícil para ela lidar com isso, né? Então, eu vou deixar umas perguntinhas para nós, tá, gente? Porque é lógico que eu também observo tudo isso e trago para minha realidade também. Hoje eu gostaria de perguntar e refletir dentro assim. Nós acreditamos mesmo que a pessoa gosta de ver o outro sofrer? Eu não consigo acreditar assim, tá? Então a gente precisa ver o que nós fornecemos para aquela pessoa também. O quanto eu fui frágil para ela, ou o quanto eu estou sendo frágil comigo, né? Então é importante parar e pensar. Porque a gente se sente injustiçado dentro de algumas coisas e às vezes para o outro ele não vê. Ele não consegue entender que aquilo ofendeu de tal forma a outra pessoa. E isso é muito comum. O quanto a minha dor é maior do que o outro, o quanto eu sou mais sensível que o outro, né? Então a gente tem que pensar e ver. E também, no caso, é importante a gente estar atento o quanto a pessoa é sensível que está do nosso lado também, né? Até onde a gente pode, não vou falar assim, manipular, porque é uma palavra forte, mas até onde eu vou poder levar uma situação que eu não esteja a fim de levar, que eu não esteja de acordo com ela. Então é muito importante deixar tudo muito claro, para que as pessoas não saiam feridas, né? Então a gente vai ficando aí com esse questionamento para pensar, o quanto a gente quer ser forte para melhorar nosso relacionamento no dia a dia, o quanto é importante o autoconhecimento, a necessidade de se autoconhecer para se autodesenvolver, de criar formas para a gente mesmo ficar mais forte, né? Para não trazer vitimismo para a nossa vida, como eu posso me fortalecer, buscar entender como é possível aprender dentro de cada contexto vivido, sempre percebendo o movimento das situações, porque olha, nada acontece de repente. Quando nos envolvemos num relacionamento, numa situação, a gente vê no dia a dia algumas situações que vai levar àquilo. Porém, nós temos um hábito de acreditar que nós mudamos pessoas. Gente, ninguém muda ninguém. As pessoas mudam quando elas querem, quando elas sentem necessidade de mudar, elas buscam recursos e falam assim: eu acredito que isso aqui não tá bom, então vamos tentar. Aí, o fato dele acreditar que aquilo não tá legal, ele quer tentar entender aquilo, já é uma mudança. Porém, temos que entender, ele quer, ele vai fazer. Se ele não quer, ele não vai fazer. Então nunca entre no relacionamento acreditando que você vai mudar o outro. Então a dica para hoje é o quanto estamos atentos aos sinais, né? Que aquilo vai dar certo. Que nós estamos no caminho daquilo que concordamos, que aceitamos, que gostamos, que nos sentimos felizes, que acreditamos que é um relacionamento de futuro, porque também ninguém quer entrar no relacionamento hoje e sair para amanhã, né? Eu acredito que esse não é o objetivo de ninguém, tá bom? Então fica aqui a nossa reflexão. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.